Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam com saúde. Aqui quem fala é o professor Elias de Geografia, né? E hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos fundamentais de demografia, ou seja, no estudo das populações. Vamos aqui falar alguns conceitos como população absoluta, população relativa, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, crescimento populacional, taxa de fecundidade, né? E na segunda parte da aula, nós vamos relacionar esses conceitos com o crescimento populacional do Brasil, né? Espero que vocês gostem, acompanhem comigo, vou agora compartilhar a tela com vocês. Muito bem, pessoal. Então, esses são os conceitos de demografia que nós vamos estudar na aula de hoje, ok? Vou começar falando sobre população absoluta. População absoluta nada mais é do que o total de habitantes de um determinado lugar. Quando, por exemplo, eu falo assim, o IBGE, né, fez uma estimativa em que a população do Brasil em 2020 é de 212 milhões de habitantes. É a população absoluta do Brasil. População relativa, né, é diferente. População relativa, também chamada de densidade demográfica, ela é expressa em habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, é o total de habitantes em relação à área onde essas pessoas vivem, né? Para você calcular a população relativa ou densidade demográfica, nós temos que dividir a população absoluta dividida pela área territorial, certo? Então, quando a gente diz assim, o Brasil tem uma densidade demográfica de 24 habitantes por quilômetro quadrado, né? Essa, então, é a população relativa ou densidade demográfica do Brasil, né? É expressa em habitantes por quilômetro quadrado. O próximo conceito, muito importante no estudo das populações, é a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? É o número de nascimentos por ano, em um determinado ano, a cada 1.000 habitantes, ok? Existe uma fórmula para a gente calcular a taxa de natalidade. Taxa de natalidade é igual ao número de nascimentos vezes 1.000 dividido pela população total de um determinado lugar. Você tem, então, a taxa de natalidade. Vamos aqui a um exemplo aqui ao lado. Vamos supor que a população de um determinado país seja de 55 milhões e 173 mil habitantes. E em um determinado ano, nasceram 775 mil crianças. Como é que a gente vai calcular, então, a taxa de natalidade? A gente multiplica o número de nascimentos, que é 775 mil, vezes 1.000, né? Dividido pelo total da população, que nesse caso aqui é 55 milhões 173 mil pessoas. E o resultado é 14 por 1.000, ou 1,4%. Essa mesma regra serve para você calcular a taxa de mortalidade. O que é a taxa de mortalidade? É o número de mortes por ano, né, para cada 1.000 habitantes. É o número de mortes em um determinado lugar durante um determinado ano a cada 1.000 habitantes. Então, a taxa de mortalidade é igual ao número de mortes vezes 1.000 dividido pela população desse lugar. Que nesse caso aqui, ó, é 6 por 1.000 ou 0,6%. Ok, pessoal? Se você achou a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, fica fácil de você compreender
um outro conceito também importantíssimo, que é o crescimento vegetativo, ou seja, o crescimento natural de um determinado lugar. O que é o crescimento vegetativo? É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ou seja, é a diferença do número de pessoas que nascem e que morrem em um determinado lugar. Né? Nesse caso aqui, a taxa de natalidade é de 1,4%, menos a taxa de mortalidade, que é de 0,6%, o resultado é 0,8%. E esse resultado aqui corresponde ao crescimento vegetativo, ou crescimento natural. Aqui, ó, crescimento vegetativo é igual à taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Tá ok, pessoal? Para você compreender o crescimento de uma determinada população, por exemplo, de uma cidade, de um estado ou de um país, não basta você saber apenas o crescimento vegetativo. Não basta. Por quê? Porque você tem que considerar também o número de pessoas que entram e que saem nesse país, porque as pessoas estão em constante movimento migratório. Pessoas entram, pessoas saem, ok? E existe uma fórmula, pessoal, para nós compreendermos o crescimento populacional de um determinado lugar. Né? Você tem que somar o crescimento vegetativo mais o saldo migratório, certo? Então, crescimento populacional é igual ao crescimento vegetativo. Vamos fazer aqui uma pausa, não custa lembrar, né? Crescimento vegetativo é o saldo entre o número de pessoas que nascem e que morrem. Você diminui o número de pessoas que nasceram e que morreram, mais o número de imigrantes, pessoas que entraram no país, menos o número de emigrantes, pessoas que saíram desse país. Então, assim, né, com base nessa fórmula aqui, você tem o crescimento populacional de um determinado lugar, de um determinado estado, de um determinado país, por exemplo. Então, esses são conceitos fundamentais, importantíssimos. Existem outros, mas, por enquanto, nós vamos estudar apenas esses aqui, né? Que são fundamentais quando nós realizamos um estudo populacional, um estudo demográfico, ou seja, o estudo das populações. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e vamos, então, para a próxima aula, pessoal.